Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de estar nos concedendo gravar mais um vídeo para o canal. Seja bem-vindo, muito bem-vindo você que se inscreveu recentemente no canal, dizer você curta, comente e, se possível, indicando a mais alguém. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição bíblica da Escola Dominical, a lição 6, a Bíblia como um guia para a vida. A nossa leitura para a Bíblia em classe, Salmo 119, versículo 97 ao 105. Os hinos sugeridos da lição, Salmo 140, o hino 141, 458 e 498 da harpa cristã. O objetivo da lição, primeiro, enfatizar que o crente deve alicerçar sua vida na Bíblia. Segundo, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E o terceiro, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, a Bíblia é um alicerce para a vida, dividido em 3 subpontos. Segundo, a Bíblia nos torna pessoas sábias, dividida em 4 subpontos. E o terceiro ponto, a Bíblia e a prudência para a vida, dividida em 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Palavra-chave da nossa lição, guia. Leitura bíblica em classe, Salmo 119, versículo 97 ao 105, que vai dizer assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. A meditação do salmista é a palavra. Todo dia ele meditando na palavra. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Quem está sempre com ele? Os mandamentos. Os mandamentos estão sempre com ele. E ele os tornou mais sábio que os inimigos dele. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Veja, ele desviou os pés dele de todo o caminho mau, para observar a palavra. Por isso que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele prestou atenção na palavra, porque a palavra, né, é a verdade. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, veja, deixou o caminho mau de lado para observar a palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o meu caminho. Essa é a leitura bíblica em classe, Salmo 119, versículo 97 ao 105. O texto óreo vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A verdade prática vai dizer: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinamentos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Amém? Nosso primeiro ponto, nossa introdução vai dizer assim: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque elas estão reveladas, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Veja o que diz aí. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Elas testificam de Jesus. Está vendo? Continuando mais, Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela verdade da salvação. Tiago 1 e 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21, que vai dizer assim: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz acertada, a qual pode salvar a vossa alma. A qual pode salvar a vossa alma. Nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Primeiro ponto, a Bíblia é um alicerce para a vida. Primeiro subponto, a palavra de Deus é alicerce. É importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e Apocalipse 1:1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Mateus capítulo 7,
versículo 24. Mateus 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Então, esse homem prudente, ele tem a sua casa edificada sobre a rocha, que é Cristo. A rocha que nos dá o direito à salvação. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinamentos de Cristo a fim de alcançar a virtude de um destino glorioso. É o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz, né? 3,16 de João, bastante conhecido nosso, né? Que vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que veio seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, olha aí. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá vendo? Por isso que ele diz, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinamentos de Cristo a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso, que é a vida eterna. Continuando, o próprio Cristo é a rocha, 1 Coríntios 10:4. Ele tem as palavras de vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. João 6:68. E diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, tá vendo? Pedro asseverando que Jesus é o único que tem a palavra de vida eterna. Por isso que diz, ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Mateus capítulo 7, versículo 25. Mateus 7 e 25. Mateus 7, 25. E vai dizer assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ela estava edificada sobre a rocha. A vida daquele homem estava edificada em Cristo Jesus. Veio vento, veio todo tipo de coisa sobre ele, mas ele não caiu, porque ele estava edificado em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, a palavra de Deus é um alicerce. A palavra é um alicerce para nós. Segundo subponto, a palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, versículo 105. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro, segundo de Pedro 1,19. É claro que tudo está escuro, mas a luz está clara. E ela está nos mostrando o caminho. Ela está mostrando onde deve andar. Não é isso? Aí, quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva. Quem segue Jesus não andará em treva. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. E Paulo ensina que devemos andar como filho da luz, Efésios 5:8, isto é, afastado da prática do pecado. 1 João, capítulo 3, verso 16. 1 João 3:16. Primeiro Evangelho de João, primeira carta de João, 3:16. Que diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, tá vendo? O amor. Não erram, não, por isso que ele vai dizer aí, né? 1 João, capítulo 3, verso 6, não é 16 não, verso 6, perdão, foi o que errei. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Então, quem vive nele, né, não vive pecando. Por isso que ele vai dizer, isto é, afastado da prática do pecado. Paulo ensina que devemos andar como filho da luz. Efésios 5:8, isto é, afastado da prática do pecado. 1 João, capítulo 3, verso 6. Por isso que ele diz, no verso 6 aí, qualquer que permanece nele não vive pecando. Quem está em Cristo não vive pecando. Se afasta do pecado. Por isso que Paulo vai dizer, em outra passagem, afaste da aparência do mal. Né? Então tem que se afastar. Coisas que vai nos fazer pecar, a gente tem que se afastar, não se junto dela. Terceiro subponto,
A palavra de Deus é imutável, ela não muda. O homem muda, o tempo muda, mas a palavra ela não muda, continua a mesma. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. 1 de Pedro 1,21. 1 de Pedro, capítulo 1, e o versículo 21. 1 de Pedro 1,21. Que vai dizer assim: e por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória. Lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Tá vendo? 1 de Pedro, a nossa autoridade final e prática é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Veja também 2 de Pedro 1,21. Que vai dizer assim para nós: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1,21. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e não falham. João 10,35. Não erram e não falham. A palavra de Deus, ela não erra e não falha. João 10,35. Que diz assim: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, tá vendo? A escritura não pode ser anulada. Ela não pode ser anulada. Por isso que diz, não erra e não, a Bíblia não erra e não falha. João 10,35. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Marcos 13,31. Por consequente, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Isaías 55,11. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudança. 1 de Pedro 1,20. 1 de Pedro 1,20. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Mateus 5,18. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerça nas autoridades bíblicas. Tá vendo? Se alicerça nas autoridades bíblicas. Efésios 2,20. Efésios 2,20. Efésios 2,20, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Tá vendo? Edificado sobre o fundamento do profeta e dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A principal pedra de esquina é Jesus. Portanto, os valores cristãos são permanentes. Tá vendo? Pois a fonte da autoridade é permanente. A fonte da autoridade é permanente, ela não muda. Ela é imutável. Segundo ponto fala, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Tá vendo? A Bíblia nos torna pessoas sábias. Primeiro, conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é konan, e o seu correspondente em grego é sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra teológica Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. É claro, é o conhecimento com a experiência do dia a dia. Então elas duas se juntam. Por isso que ele vai dizer, a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência no cotidiano. Tudo se junta. Né? A experiência, né? O conhecimento da verdade com a experiência cotidiana. Porque tudo que ele vai aprendendo, ele vai vendo que no dia a dia é daquela forma que ele aprendeu. E as duas se unem. Aí vai dizer, significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Provérbio capítulo 4, versículos 5 a 8. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Provérbio 3,7. Veja, nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Provérbio capítulo 3, versículo 7.
Provérbio 13:7. Que diz assim: não sejais sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Veja, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso que ele diz. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Aí, verso 7 ele vai dizer, Provérbio 13:7. Não sejais sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tá vendo? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não queria ser sábio aos seus próprios olhos, achando que sabe mais que todo mundo, não. Que a gente não sabe, a gente aprende todos os dias. Continuando, vai dizer: Deus é a fonte da sabedoria, segundo subponto. A sabedoria é um dos atributos divinos, Daniel 2:20 e Romanos 16:27. Portanto, Deus é a fonte da sabedoria, Provérbio capítulo 2, verso 6, que diz aí: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Tá vendo? Da boca de Deus vem o conhecimento e o entendimento. Isso que ele vai dizer. Deus é a fonte da sabedoria. Também tem Efésios, capítulo 1, versículo 16 e 17. A sabedoria divina é inescrutável. Romanos 11:33. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Salmo 19, verso 7 e Provérbio 3:19. Provérbio 3:19, que diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, tá vendo? Preparou o céu com inteligência, tá vendo? Com sabedoria ele fundou, preparou a terra. E com inteligência ele fundou os céus. Veja aí, sabedoria de Deus. Deus é a verdadeira sabedoria. As suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Salmo 19, verso 7 e Provérbio 3:19. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. São consideradas pessoas sábias. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém com sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Veja, não com sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Sabedoria de Deus. Isso que ele diz. Todavia não falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Sabedoria de Deus. Terceiro subponto: o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbio 1:7. Na Nova Almeida Atualizada, a frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração, Deuteronômio 10:12. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, Romanos 12:1 e 2. E por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios 5:15. E vai dizer assim para nós: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio. Tem que andar com sabedoria. E sabedoria de Deus. Em contraste, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Salmo 14, verso 1. Claro, temer a Deus, nós não vamos temer a Deus para ficar com medo dele, não. Vamos temer em forma de respeitar, de adorar. Né? Porque isso que ele deixa bem claro. Não é para temer a Deus com medo, mas expressar reverência e adoração. Porque isso nós devemos fazer. Porque Deus não é para a gente ter medo dele. Ele é a nossa salvação. Então nós devemos ter medo dele. Nós devemos ter reverência por ele e respeitar ele acima de tudo. 4. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio que todos à sua volta. Salmo 119, versículo 98 ao 100. Que diz aqui sim para nós. É a nossa leitura bíblica em classe. Salmo 98, né, ao versículo 100, que diz assim: tu pelos teus mandamentos me fizeste mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Por quê? A palavra estava sempre com ele. Por isso que ele ficou mais sábio que os inimigos dele. Tendo mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ele meditava na palavra diariamente.
de dia e de noite. Por isso que ele se tornou mais sábio do que os mestres dele. E sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Veja, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Ele guardava a palavra, né? É isso que ele fazia. É isso que o salmista fazia, guardava a palavra. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios, Provérbio capítulo 9, verso 12. Dentre eles, acumula conhecimento, Provérbio 10, 14, ganha almas, Provérbio 11, 30, torna-se próspero, Provérbio 19, 8, e exerce domínio próprio, Provérbio 29, verso 11. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforço na busca da sabedoria, Provérbio capítulo 4, verso 7. É claro que a sabedoria, né, que ele está dizendo aqui, é a sabedoria da palavra, e aplicá-la a ela nossas vidas, não sabedoria de muito entendimento, de conhecimento humano, não. Sabedoria de Deus. E colocar essa sabedoria em prática. Na sinopse do ponto 2 vai dizer: Deus é a fonte da sabedoria, e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Terceiro ponto, a Bíblia e a prudência. A Bíblia e a prudência para a vida. Primeiro subponto, conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico Arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, Provérbio capítulo 14, verso 8, verso 15 e verso 18, e Provérbio 15, 5. E que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente, Provérbio 16, 21. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego foneses e suas declinações denotam sabedoria prática, Lucas 1, 17, Efésios 1 e 8. E que Sinese sugere a avaliação que precede a ação, 1 Coríntios 1,19. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e Lucas 10, 42, é claro. Porque ele está dizendo aqui, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta, é claro. Porque às vezes tem pessoas que não pensam e vai agindo logo de forma, né, sem analisar a situação, sem analisar o caso, e muitas vezes escolhe errado. E aquele que para pensar e analisar vai escolher de forma correta. Segundo subponto, a prudência do justo. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo, Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão, Provérbio capítulo 4, verso 18, e 2 Coríntios 5,17. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência, Efésios 1 e 8. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus, é claro. Né? Sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas a vontade dele. Aí vai dizer mais. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura da Escritura e comunhão com o Espírito Santo. Olha, oração, leitura da palavra, né, e comunhão com o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. E Efésios 1, 5 e 18. Terceiro subponto, os benefícios da prudência. Olha aí, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência, Provérbios capítulo 1, do versículo 1 a 6. Dentre eles destaca-se autocontrole para não revidar ofensas, Provérbios 12, 16. Né? A humildade para não exibir conhecimento, Provérbios 12 e 23. É o que falta muita gente hoje. Né? Humildade para exibir conhecimento, porque tem gente que mostra mais conhecimento do que outro, até na hora de dar uma palavra, de pregar, de expor um estudo, ele quer se mostrar mais conhecido, com mais conhecimento do que os outros. E a Bíblia deixa bem claro que a gente tem que ter humildade para demonstrar um conhecimento. Né? Provérbio 12, 23. A correta tomada de decisões, Provérbio 13, 16. O pensar antes de agir para não ser influenciado, Provérbio 14, 15. É claro que às vezes alguém vem contar alguma coisa a gente e a gente não pensa direito e termina sendo influenciado por aquilo que ele falou. E muitas vezes nós temos que primeiro pensar. Né? Pensar para não ser influenciado. Aí,
Continuando, o alcance de boa reputação e alta posição, Provérbio 14, 35, né? A prudência vai fazer isso, que nós alcancemos boa reputação e alta posição, se for da vontade de Deus. A sujeição ao aprendizado e à correção, é claro, porque nós somos eternos aprendizes, somos discípulos de Cristo, ele está sempre aprendendo. Então, nós não sabemos mais do que todo mundo e temos que ter disponibilidade para aprender e, ao mesmo tempo, disponibilidade para receber uma correção, se for necessário. Por isso que a prudência, né, os benefícios da prudência, ela faz com que isso aconteça em nossas vidas. E o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas, né? Provérbio 22, 3. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Mateus capítulo 7, verso 24. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Mateus 24, 45. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Mateus 25, 4. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécio, Efésios 5,15. É claro, porque cada vez mais que a gente vai lendo a nossa Bíblia, o Espírito Santo vai abrindo a nossa mente e nós vamos aprendendo cada vez mais como nós devemos se portar e andar nesse mundo tenebroso. Mas se portar como sábio e não como nécio. Para concluir, vai dizer: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filho da luz. Efésios 5, versículo 8, que vai dizer assim para nós: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filho da luz. Filho da luz, ele tem que ter a palavra em dia. Por isso que Deus vai dizer a Josué: medita no livro desta lei, de dia e de noite, para que vá bem, né? Para que vá prudentemente, para andar como sábio, não como nécio, andar com prudência, com sabedoria do céu. Josué 1:8. Veja aí o que é que diz. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja, no final ele vai dizer que prudentemente te conduzirás. E observe que ele vai dizer que vai fazer, se ele ler na Bíblia de dia e de noite, ele vai fazer prosperar o caminho dele. Ele não vai andar feito nécio, mas vai andar como sábio. Por isso que a Bíblia é um livro também de sabedoria. Sabedoria para que nós possamos andar, né, como sábio neste mundo tenebroso.